Havia uma tira em quadrinhos Peanuts anos atrás, na qual Lucy perguntava para o Charlie Brown se ele havia conhecido alguém que era realmente feliz. Antes que ela conseguisse terminar a frase, Snoopy entra no quadro dançando na ponta dos pés com o nariz empinado. Ele dança e salta atravessando 2 quadros da tirinha. Finalmente, no último quadro, Lucy termina a frase. Você já conheceu alguém que foi muito feliz? Ainda estava certo da cabeça? Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Em fevereiro de 1978, a revista Cosmopolitan apresentou um questionário para determinar quão felizes as pessoas são. O autor concluiu que as pessoas felizes se divirtem com outras pessoas, mas não se sacrificam. Se recusam a participar dos sentimentos e emoções negativos, têm um sentimento de realização baseados em sua autossuficiência. Essa definição de felicidade não está de acordo com a definição de Jesus. Ele diz que a pessoa que é realmente feliz não é autossuficiente, mas um mendigo espiritual que percebe que não tem recursos em si mesmo. Uma pessoa feliz é humilde em vez de orgulhosa. Ela não é positiva em relação a si mesmo, chora por causa do pecado e seu afastamento de Deus, de um Deus santo. Contrariamente ao que o mundo diz, o Senhor afirmou que uma pessoa feliz é abnegada, ela é misericordiosa e está disposta a suportar a perseguição para trazer a paz entre Deus e o homem. Hoje, as pessoas estão buscando a felicidade em seus próprios termos. Por isso, quando se deparam com os cristãos, o conflito é inevitável. Elas experimentam a convicção do pecado e isso causa ressentimento e perseguição. Mateus capítulo 5, começando no verso 10, nos diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aqueles que desejam a verdadeira felicidade devem buscá-las nos termos de Jesus, como foram apresentados no Sermão da Montanha. Eles devem passar por um portão estreito, por um caminho estreito, construir a sua casa na rocha e desejar ser conhecidos por Deus no dia do juízo. Tais pessoas confrontam o mundo hostil e incrédulo na justiça de Cristo, recebendo em recompensa o maltrato do mundo. Hoje nós estamos continuando a nossa série, estamos terminando a nossa série das bem-aventuranças e temos os nossos convidados aqui conosco, o pastor Douglas Pereira, que tem nos acompanhado em todas as etapas desta viagem, através das bem-aventuranças. E temos o nosso convidado especial, o pastor Gerson Santos. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Bem, Douglas, bem-vindo também a você, né? Obrigado. Pastor Gerson, não é a primeira vez que você aparece aqui no Está Escrito, já apareceu algumas vezes. É verdade. Mas sempre tem algumas pessoas que estão assistindo e que não conhecem. Então, quem sabe curto resumo da sua, quem você é? Bem, eu moro na Flórida com a minha família, trabalho na Associação da Flórida, promovendo o crescimento da igreja, evangelismo e plantação de novas igrejas, e coordeno também o Ministério de Língua Portuguesa na divisão norte-americana, envolvendo Canadá, Estados Unidos e Bermuda. Bem, muito obrigado. Bem, chegamos ao fim, né? Infelizmente. E quem sabe uma outra difícil de entender às vezes, né? Que como nós falávamos no anterior, né? Aqui tem o cristão
manifestando todas essas atitudes, algumas coisas produzindo certas ações, e o resultado de todas essas atitudes é que no verso 10 diz que vai ser perseguido, né? E no verso 11 fala que as pessoas vão falar coisas ruins a teu respeito. E não parece que o que Jesus está nos pedindo e a recompensa se encaixa muito bem. O que é que você explica disso aqui? Bem, parece que o assunto de perseguição no livro de Mateus é um assunto, de certa maneira, importante. Porque até alguns críticos, eles discutem esta nona bem-aventurança. Porque já não foi apresentado a questão da perseguição, certo. E nós já estudamos até com o pastor Evaldo esse assunto, o verso 10, mas parece que ele é um pouco, parece que Mateus, ele quer explorar um pouco mais isso. E eu penso que ele quer explorar um pouco mais isso porque na época que ele escreveu, provavelmente os cristãos estavam começando a sentir, sabe, uma perseguição mais severa. Nós precisamos lembrar que Mateus, ele não estava ali, quando Jesus estava fazendo discurso, anotando palavra por palavra. O Evangelho de Mateus foi escrito alguns anos após, 30, quase 40 anos após o fato que ocorreu aqui, o discurso que ocorreu. Então, ele parece que agora, ele fala o seguinte, olha, vamos ampliar, ou vamos relatar um pouco mais do que Cristo falou sobre a perseguição. E ele começa agora a detalhar que tipo de perseguição, ou alguns tipos que os cristãos enfrentariam. Ele diz ali, bem-aventurados sois quando injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Parece que há um ataque ao caráter do cristão, há um ataque à pessoa do cristão, inventando mentiras, calúnias, tentando destruir a própria reputação do cristão. E da mesma maneira que ele explana um pouco mais a questão da perseguição, ele também amplia esta questão de bem-aventurado, feliz. Ele amplia dizendo, exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, vocês que estão enfrentando a perseguição, não temam. Isto é algo que está já previsto por Deus. E vai ser grande o seu galardão. E ele acrescenta uma frase, acho que muito importante, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha, vocês não são os primeiros a sofrerem isso, e nem serão os últimos. Serão os últimos. Mas Deus está com você, te acompanhando nessa jornada difícil. E saiba que nesta caminhada difícil, o seu destino final não é a morte, é o céu, é o grande galardão. Pastor Gerson, quem será perseguido e quem serão os perseguidores? E quem será os que vão levantar mentira contra? Quem são essas pessoas que vão fazer isso? Isso é um ponto interessante, como o pastor Douglas havia feito já uma introdução, porque o povo de Deus sempre foi perseguido ao longo da história. E Deus, de certa forma, permite que venha um sofrimento que parece até um pouco de injustiça. Onde é que estava Deus que ele permitiu que isso acontecesse? Você vê, desde o tempo de Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, Deus podia ter impedido que Abel fosse morto pelo seu irmão, mas não impediu. Mais tarde, você vê José sendo vendido pelos irmãos como escravo. Deus podia ter impedido isso, não impediu. Deus podia ter impedido que Elias, um grande profeta, tivesse sido perseguido pela rainha. Deus podia ter impedido que o profeta Jeremias fosse lançado num poço ou que os 3 jovens hebreus fossem lançados dentro da fornalha de fogo. Mas ele não impediu, ele não fez isso. Por quê? Existe alguma coisa em Deus permitir o sofrimento dos seus filhos que está relacionado com esse processo de crescimento espiritual e desenvolvimento do caráter. Aparentemente, nessa bem-aventurança, na última delas, há uma ampliação do tema da perseguição, não simplesmente o povo de Deus sendo perseguido por aqueles que se opõem a Deus, mas aumentando um pouco mais de que isso é uma injustiça até aos olhos humanos. Em outras palavras, alguém pode, ao perseguir o povo de Deus, caluniar ou inventar mentiras e manchar a reputação, mas não podem manchar o seu caráter. Então, eu creio que essa é uma ampliação que essa última bem-aventurança faz. E Jesus passou por isso. Jesus foi acusado de ser transgressor do sábado. Jesus foi acusado de se fazer igual a Deus. Certo. Jesus foi acusado de ser amigo de pecadores. Imagine, graças a Deus, né?
que ele era o amigo de pecadores, e continua sendo. Assim, ele pode ser nosso amigo também. Mas isso é um processo que teve ao longo da história do povo de Deus de todos os tempos. E nós hoje não podemos esperar que ocorra algo diferente daquilo que ocorreu no passado e até mesmo da maneira como Jesus foi tratado. É interessante notarmos que, por que eles usam de calúnia? Por que eles usam de mentira? Porque eles não conseguem encontrar algo que possam acusar o verdadeiro Filho de Deus. Você vê a questão de José. A esposa de Potifar deve dizer, olha, ele tentou me agarrar, mas isso não era verdade. Eles tentaram encontrar alguma falha em Jesus, não encontraram. Jó, né? Olha, você está sofrendo porque você pecou. Então Jó falou assim, me mostra o meu pecado. E eles ali tentam descobrir e tentar inventar alguma coisa. Como eles não conseguem achar um defeito de caráter, eles têm que o quê? Inventar. E isto é algo assim importante, porque o Filho de Deus, e nesse processo de desenvolvimento do caráter, ele precisa ser puro como o nosso Deus é puro. Ele deve buscar. E veja, a situação de Daniel. Quantas vezes as pessoas tentaram acusar Daniel e eles não encontraram. E aí eles tiveram que fazer uma lei, dizendo, olha, todos têm que adorar o rei. E Daniel falou assim, não, isso vai contrário à lei que eu tenho, a lei maior, a lei com Deus. E ele permaneceu firme. Então eles tiveram que mudar a lei para tentar achar uma acusação contra Daniel, porque o seu caráter era perfeito. Não perfeito porque ele era bom ou porque ele tinha qualidades, perfeito porque ele se relacionava com Deus. E este, acho que é um dos grandes quês da perseguição, sabe? O cristão vai se desenvolvendo no seu relacionamento com Deus. E isso provoca inveja, ciúme, raiva, e eles vão tentar destruir de alguma maneira. Não tendo motivos para destruir, eles vão começar a caluniar, a mentir. Mas Jesus fala, não se preocupe, isso já aconteceu desde o começo da criação do mundo. Então, será que é justo então dizer que se um filho de Deus, um cristão, não está passando por isso, quem sabe o seu cristianismo está meio disfarçado? Eu creio que é um perigo aí também da gente talvez ter criar a ideia de que para que eu seja um verdadeiro cristão, eu tenho que estar sofrendo. Certo. E Deus não quer que a gente sofra, que seus filhos sofram. Eu não quero sofrer, eu não sou masoquista. Isso é um conceito totalmente diferente. Naturalmente, em algum momento, se você pretende ou deseja, está comprometido a ser fiel a Deus na sua vida, em algum momento você vai enfrentar dificuldade. É natural. Mas o que nós passamos, principalmente vivendo no mundo ocidental, onde nós estamos, não é nada comparado ao que alguns filhos de Deus passaram no passado, ou estão passando hoje em outros países, certo, onde não existe tanta liberdade religiosa. Então, é um ponto assim um pouquinho difícil para nós, na liberdade que nós vivemos aqui no mundo ocidental, descrevermos esse ponto de perseguição, sendo perseguido por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Agora, no dia a dia, no nosso relacionamento, nós podemos ser ridicularizados. Você vai fazer um negócio e todo mundo ganha um dinheirinho a mais aí porque corre alguma coisa por baixo do pano. Mas você, como cristão, não pode fazer isso. Então as pessoas vão olhar para você, você é um bobo. Todo mundo faz isso, por que você não vai fazer? Então, esse tipo de coisas que ocorrem no dia a dia da nossa vida, no relacionamento, amizade, negócios, qualquer tipo de atividade financeira ou profissional, qualquer ramo de profissionais que você possa imaginar, existem oportunidades em que a pessoa vai entrar nesse tipo de conflito. E então é o momento que eu creio que o verdadeiro Filho de Deus, de alguma maneira, revela o seu caráter. A gente tem que entender também o sentido desse conceito perseguição. Porque quando a gente escuta essa palavra, a primeira coisa que a gente pensa é em morte. Né? Vão tirar minha vida, vou ser crucificado de cabeça para baixo igual Pedro, vou ser jogado numa fornalha. Bem, a perseguição ela tem níveis, como o pastor estava falando no seu dia a dia. Alguns níveis, sim, pequenos, simplesmente do trabalho. Vou ser eu fiel a Deus, à lei de Deus, à justiça divina, ou vou ser fiel à lei dos homens? Então, a perseguição ela pode ser uma perseguição num ambiente de trabalho, pode ser uma perseguição até que envolve emocionalmente falando. Eu lembro do meu avô. Meu avô, ele era um bom católico, mas um dia ele descobriu algumas coisas a mais na Bíblia. Ele descobriu a verdade do sábado.
E a minha avó falou, se você começar a guardar o sábado, eu não vou viver mais com você como mulher. E ele ficou naquela situação. Isso é uma forma de perseguição. Lógico. E meu avô falou o seguinte, olha, para mim a Bíblia está acima de tudo e a palavra de Deus. E naquele dia a minha avó se mudou para um outro quarto na casa e falou assim, a partir de hoje nós vamos morar juntos, mas não mais como homem e mulher. Isso é uma forma de perseguição. É uma de sofrimento. De certa forma, as mentiras, por exemplo, fala que vão, como é que está aqui, aí mentindo, né, dizendo tudo. De certa forma, isso acontece para todos os cristãos. Por exemplo, hoje nós tivemos uns programas em inglês aí sobre evolução e criacionismo, né? Essas universidades dizendo, não, que o mundo e os seres humanos não vieram como resultado de uma criação de Deus, mas vieram como resultado de uns acidentes biológicos e circunstâncias. Então, de certa forma, isso é uma mentira, né? Que todos os cristãos estão sendo bombardeados, né? Estão sendo essa mentira que está sendo promovida pelo mundo. Cada vez que o sistema de vida cristã entra em choque, tanto você vê os filmes, a imoralidade, tudo isso é uma forma de perseguição, né? Que o mundo está dizendo, esse é o padrão normal, vocês são cabeça fechada, vocês têm que ser mais progressivos. É uma certa perseguição, um ataque à vida do cristão, não é? Sem dúvida. E você sabe que na Bíblia aparece pelo menos 200 referências a testes, provações, perseguições. Então, isso é algo que faz parte do dia a dia. Como foi mencionado, o pastor Douglas, a gente às vezes pensa, não, perseguição é só realmente levar a mão. Não, tem a ver com a nossa vida dia a dia. Não importa em que contexto você está vivendo, em que país, em que século. Se você pretende ser fiel a Deus, você vai encontrar momentos de testes a cada dia. Porque eu creio que essa bem-aventurança está se referindo às dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida cotidiana, que ajudam a desenvolver o nosso caráter e revelar o nosso caráter. Eu creio que são duas dimensões importantes. Elas ajudam a desenvolver a nossa confiança em Deus e ajudam também a revelar que tipo de caráter nós temos. Existem momentos na nossa vida, eu creio que de todos os testes que nós possamos passar, as dificuldades que possamos enfrentar, eu creio que a mais difícil de todas é o silêncio de Deus. Quando em algum momento de dificuldade na nossa vida, você pede a Deus, mas Senhor, me ajuda a entender o que está acontecendo. E parece que Deus não diz nada, não responde. Sem dúvida. Eu penso que temos que ter, também falando sobre perseguição, ou nesse contexto, duas ideias. Uma é o que acontece conosco durante a perseguição, ou seja, o desenvolvimento do caráter, mas também a proteção e a companhia de Deus. Nós não estamos sozinhos. Eu gosto daquele texto do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, aqui ele já está falando que ele ia passar por problemas, que ele ia passar por dificuldades. O cristão, ele não vai ter uma vida mansa. Pelo contrário, Satanás vai querer destruir a sua fé. Eu não temerei mal algum, continua o salmista. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, a certeza de que nos momentos difíceis nós vamos ter a companhia e a presença de Deus nos traz uma segurança. Eu acho que é um ponto importante para cada um de nós e o nosso telespectador, quem sabe está sofrendo por causa da justiça de Deus, saber que Deus está ao lado dele. Que Deus não vai permitir que ele sofra ou passe por algo que ele não possa suportar. E ele vai sempre estar acompanhando e dando forças para desenvolvimento do caráter e para revelar a glória de Deus. Porque era interessante que o sangue dos mártires, os historiadores diziam, eram como semente até, sabe? Outras pessoas começavam a ver aquela atitude, aquela ação e começavam a estudar ou tentar buscar por que ele está sofrendo por isso. E eles encontraram a Jesus. Então, é um processo dolorido, mas que beneficia a nós e glorifica a Deus e ajuda as outras pessoas na proclamação do Evangelho. Eu creio que esse ponto que você mencionou, pastor Douglas, é realmente impressionante. Eu não quero ser mal compreendido, mas porque às vezes a pessoa pode pensar, não, a gente nasceu para sofrer, né? O cristão tem que sofrer mesmo. Não, não é essa a atitude. Mas o sofrimento e a angústia, a provação, de alguma maneira, nos ajuda a levar mais perto de Deus. Nós encontramos exemplos na Bíblia. Por exemplo, Paulo e Silas estavam na prisão, lá em Filipos,
E no meio da noite eles estavam cantando, louvando a Deus, e os anjos de Deus estavam ali presentes com ele. Nós encontramos na Bíblia os 3 jovens hebreus, foram lançados na fornalha, e quando o rei olhou, não foram lançados 3? Como é que nós vemos 4? E o quarto ele identificou, é como o filho dos deuses. O próprio Jesus estava ali no meio deles. Quando Estevão foi levado fora da cidade para ser apedrejado, naquele momento final da sua vida, ele olhou e viu, ele teve uma visão de que Jesus estava ali presente junto com ele. Aquilo foi então a gota d'água para ele ser apedrejado. Mas existe alguma coisa, uma conexão de que se nós passamos por dificuldades, se passarmos por dificuldades e provações duras na nossa vida, isso nós podemos ter a certeza que Jesus vai estar ao nosso lado. É o que você diz, Salmo 23. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas eu vou estar aí do seu lado. E agora vem um segundo ponto, que é o seguinte: aonde essa perseguição ou aonde esse processo está me levando? O livro de Hebreus tem um capítulo, o capítulo 11, chamado A Galeria da Fé. Por quê? Eram pessoas, ou foram personagens bíblicos que sofreram muito. E olha que interessante, Hebreus 11, verso 27, falando sobre Moisés. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele conseguia visualizar Deus e conseguia visualizar o quê? A promessa da recompensa. Bem, o que eu estou passando aqui não é por nada. Tem um motivo e aí tem um resultado maravilhoso. Eu vou um dia alcançar o céu. E no mesmo capítulo, verso 36 e 37, os versos 36 e 37, diz o seguinte: e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Várias pessoas passaram por isso, mas eles conseguiam ver o quê? O invisível. Abraão, ele buscava uma cidade no qual o arquiteto e o fundador era o próprio Deus. Então, eu penso que quando nós temos essa visão para onde nós estamos indo, nós percebemos que o percurso que nos leva até lá, ele não é tão dolorido assim, porque quando nós chegarmos lá, vai ser algo maravilhoso. É o foco, né? Onde é que está o nosso foco? Você está dizendo, não se admire se alguém falar coisas ruins a teu respeito, tentar acabar com o teu caráter. A recompensa, você nem imagina a recompensa. Foca nisso. Não fica agora focado naquilo que eles estão dizendo. Foca na recompensa que vem, que Deus tem para nós. Esse aqui é o ponto. Nós estamos com 2 minutos para acabar. Então, estamos procurando um pensamento-chave para encerrar com uma chave de ouro aqui o nosso programa. Eu tenho uma pequena poesia que foi escrita pelo poeta Vicente Carvalho. Ele fala sobre a felicidade. E eu creio que seria um pensamento interessante. Porque Jesus diz assim, que ele veio trazer vida em abundância para nós e coloca a sua alegria em nós, para que ela seja completa. Lógico. O problema é que às vezes nós não desfrutamos a verdadeira felicidade, como disse o poeta, que essa felicidade existe, sim, supomos árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos. Existe sim, mas nós não alcançamos, porque sempre a pomos onde nós não estamos. Na verdade, a nossa felicidade, se ela é firmada na alegria que vem de Deus, não depende da circunstância à nossa volta. E eu creio que essa é a mensagem mais importante que nós precisamos ter, que vai nos dar força para enfrentar o dia a dia. Nosso Deus é um Deus bom e poderoso, Ele nos ama e o plano dele é muito bom para nós. Por isso, jamais devemos desistir. Uma bonita chave para encerrar. Pastor, eu sei que você tem mais um versículo aí. Tem um texto que eu amo, que é Apocalipse 2, verso 10. Lá diz o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos 2 aplicações aqui. Ser fiel até o dia que você for morrer. Ou ser fiel até mesmo quando alguém te colocar a sua vida em jogo e você tiver que entregar a sua vida. Porque o final vai ser a coroa da vida. Bem, terminamos a nossa jornada pelas bem-aventuranças. Que bênção! Eu espero que para os nossos telespectadores tenha sido uma bênção e tenha transformado as vidas. Eu sei que afetou a minha vida bastante. Pastor Gerson, nós temos o costume de
terminar o programa com uma oração. Você fazer uma oração agora pelos nossos telespectadores. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina os verdadeiros princípios de como podemos nos tornar cidadão do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a viver nesta vida de acordo com a Tua vontade. E dá-nos a certeza da Tua companhia todos os dias da nossa existência, mesmo ao enfrentarmos os momentos mais difíceis. Que o Senhor esteja sempre ao nosso lado. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou desta série de 9 programas sobre as bem-aventuranças e gostaria de receber uma cópia dos 9 em DVD, o Está Escrito tem para oferecer como um pequeno brinde de agradecimento pela sua lealdade de ser um telespectador nosso. Aqui vem as informações necessárias para você pedir o seu DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Bem, chegamos ao final de um programa e mais uma série. Pastor Douglas, muito obrigado pela sua presença aqui em todos os nossos programas desta série. Pastor Gerson, muito obrigado e sucesso no seu retorno para a Flórida. Quero agradecer também aos nossos telespectadores que todas as semanas estão aqui conosco. Nós agradecemos a sua presença conosco. Visite o nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode mandar um pedido de oração, pode mandar comentários sobre os programas e até se sentir movido pelo Espírito Santo, pode mandar uma oferta para que o nosso programa possa continuar no ar. Até a próxima semana, se Deus quiser. No entretanto, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.